Continuemos. Uma igreja de coragem precisa de departamentos de coragem. Os jovens são corajosos? São ou não? Rapaz do céu. São ou não? As mulheres são corajosas? As moças são corajosas? Os rapazes são corajosos? Opa! Então, coragem não é bravura. Primeira notícia que eu tenho para dar nessa noite. Coragem não é bravura. Coragem vem da palavra latina cor, coração. E por incrível que pareça, para eu ter coragem, eu tenho que ter uma disposição de olhar para dentro de mim, encarar meus medos, meus fracassos, minhas angústias. A coragem, na origem da palavra, coragem, de cor, coração, é o que eu sinto de verdade, é um estado de espírito, é uma força interior, é um ânimo. E eu me lembro da Dona Laura. A Dona Laura, quando era criança, tinha a Dona Laura, era uma viúva, mãe do Elcio, do Delcio e do Jonas. E a Dona Laura saía 5 horas da manhã para trabalhar, pegava 3 ônibus para ir trabalhar lá no centro da cidade. E ela chegava 9 da noite. E eu via a Dona Laura de correia, buscando os meninos lá, que estavam no meio do pessoal que fuma maconha, sabe? Na distribuição de drogas, lá no Morro do Faz Quem Quer, que era onde eu morava ali embaixo. E a Dona Laura, cansei de ver, ela ia com a correia para a rua e trazia o Elcio ali. Isso é coragem. Isso é coragem. E ela passava uma vergonha com isso. A coragem é olhar para a nossa própria vergonha. E quantas vezes a Dona Laura não tinha dinheiro suficiente, apesar de acordar 5 horas da manhã, apesar de chegar 9 horas da noite do trabalho, faltava até dignidade às vezes. E eu lembro da minha mãe dando feijão, dando macarrão e dando arroz para a Dona Laura alimentar os 3 filhos. E ela abria mão da vergonha, ela encarava as suas próprias fragilidades. Então o que eu quero dizer que há um certo poder na vulnerabilidade, ao poder de eu encarar as minhas vulnerabilidades. Eu sou corajoso quando eu entendo que eu sou vulnerável. Eu sou corajoso quando eu olho para dentro de mim. A coragem é interior, não é exterior. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu já venho dentro de uma metodologia que eu pratico, trabalhando em cima disso, e há pesquisas de mais de 10 anos que mostram que as pessoas que encaram as suas vulnerabilidades são mais fortes do que as que fingem que são fortes. Então, quando eu acho que eu sou muito forte, não é? Então eu não posso mostrar a vergonha que eu tenho, eu não posso mostrar o problema do meu casamento, eu não posso mostrar o problema do meu relacionamento com meu filho, as minhas angústias, as minhas dores. Eu não posso mostrar isso. E o que eu faço? Eu me isolo. E o maior problema do ser humano é a conexão. O ser humano precisa se conectar. E quando ele não consegue isso, ele tem medo da solidão. Então eu preciso de coragem para entender isso. Eu preciso de coragem para enxergar isso e para trabalhar contra isso. Então sim, as pesquisas mostram que as pessoas que enfrentam as suas vulnerabilidades são mais fortes daquelas que fingem que não têm problema. Isso não vai de encontro com a bem engraçado que o pessoal estuda 12 anos, né, para achar o que já está escrito. E nós vamos chegar nos textos daqui a pouco. Então, quando eu não sou bonito o suficiente, rico o suficiente, promovido o suficiente, quando eu não sou alto o suficiente, quando eu não sou inteligente o suficiente, são fragilidades que eu percebo que tenho. E aquilo que eu percebo nem sempre é real, é aquilo que eu imagino, é aquilo que os meus sentimentos me levam. É preciso trazer a razão às coisas. É preciso olhar que eu não sou um super-homem como o mundo quer que eu seja, como o mundo fala que eu tenho que ser. Eu tenho que encarar essas vulnerabilidades. Interessante que os estudos mostram que a vulnerabilidade é que leva a criatividade, inovação e mudanças. Por quê? Quando alguém inventa alguma coisa, ele se torna vulnerável. Quando alguém cria alguma coisa, ele se torna vulnerável. Quando alguém resolve ter uma mudança profunda, ele se torna vulnerável. Imagina eu chegar aqui e falar, gente, eu pensava isso e mais isso, mas eu estava errado. Eu estava errado, o Neto está certo. Eu estava errado, quem está certo é o Samuel. Isso é vulnerável. Isso é mostrar uma fraqueza que eu tinha, mas acaba sendo uma força. E a palavra de Deus também fala sobre isso, nós vamos chegar.
nesses textos. Sou vulnerável quando? Quando eu estou doente e preciso da ajuda de alguém. Pessoas que chegam, às vezes, a 80 anos de idade, os filhos têm que dar banho. Eu lembro do meu avô, com 94 anos, eu dando banho no meu avô, ele com uma vergonha incrível, eu tentando aliviar a vergonha dele, tentando várias estratégias, mas era vergonha, ele estava muito vulnerável naquele momento. Então, eu sou vulnerável quando eu preciso que alguém cuide de mim. Eu sou vulnerável quando eu invisto num relacionamento que não pode, que às vezes não vai funcionar, que eu não tenho certeza desse funcionamento, mas quando eu invisto, eu sou vulnerável. Quando eu amo primeiro, eu sou vulnerável. Quando eu descubro e assumo que não tenho razão, eu sou vulnerável. Quando eu sou dispensado, quando eu sou envergonhado, eu sou vulnerável. E é preciso encarar isso. Há vários textos que a gente vai ler, eu vou pedir a Larissa para começar a nossa jornada. Tiago 4, versículo 6, parte B. Está na ordem aí, Larissa? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Aqueles que entendem que são vulneráveis. Aqueles que entendem que precisam aprender, que não sabem tudo. Aqueles que sabem que erram. Mateus 2,17. Tomara que... está diferente a minha. Deixa eu ler ali. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta. Está certo? Mateus 2,17? Não, então desculpa, Larissa. Desculpa, deixa eu ler aqui. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Esse era o texto correto. Que eu nem sei qual capítulo e versículo. Aqueles que têm memória fotográfica, por favor, me ajudem. Mas é isso. Então, tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Pecadores são vulneráveis, não é? É demonstrar fraqueza. O pecado é uma fraqueza. Mas Jesus veio nos chamar. Jó 42, 1, 6. Então, respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E olha que Jó era considerado justo. Mas ele começa uma batalha jurídica, né? Sabe, quem já leu o livro todo de Jó sabe dizer, ele começa a extrapolar um pouco, na minha visão. Ele começa a falar de coisas que começam a passar do limite. Aí Deus entra e tira um pouco da emoção dele e traz um pouco da razão que deveria acontecer. Você estava onde quando eu criei o mundo? Você estava onde quando eu te fiz que você nem sabia que ia nascer? Você conhece a terra, a medida exata da terra? E aí, Jó começa a trazer para a razão aquilo que era só emoção, não é? E ele começa a entender a sua vulnerabilidade. Salmo 51, 1, 3. Compadece-te de mim. Ela vai soltando ele, olhando. É isso mesmo, né, Larissa? Salmo 51, 1, 3. Está vendo? Eu vou lendo aqui. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi escreveu isso quando? Quando ele adulterou com Betsebe, o que aconteceu? O filho dele se foi. Deus tira o filho. É vulnerável isso? É ou não é? E aí, o que ele diz? Pois eu conheço as minhas transgressões. Ele passou a conhecer as transgressões. Quando é que eu conheço as minhas transgressões? Quando eu entendo que eu estou transgredindo. Se eu achar que eu não estou transgredindo, eu não conheço nada. Se eu achar que eu sou perfeito, eu não sei de nada sobre mim. Se eu achar que eu sou melhor que todo mundo, eu não sei coisa nenhuma sobre mim.
porque eu não sou melhor do que os outros. Aliás, eu não sei nem medir a dor do outro. Eu não consigo medir a alegria do outro, nem a dor do outro. Eu não tenho o poder de saber quantas pessoas aquela pessoa ajudou, ou quantas ela atrapalhou. Eu não sei nada. Eu sei alguma coisa sobre mim. Eu sei alguma coisa sobre o que Deus fala para mim. Mas quando eu entro em estado de comparação, eu começo a dizer que eu sou melhor, eu sou pior do que os outros. Eu entro numa comparação, é um estado de sofrimento. Julgamento e comparação e falta de perdão são estados de sofrimento. Isso já comprovadamente. Quando eu não comparo, não julgo e perdoo, é um estado de mais felicidade. E a Bíblia fala sobre isso. Interessante que a Bíblia fala sobre tudo isso. E 2 Coríntios, para a gente terminar essa parte, 12, de 9 a 10. O que eu estou lendo aqui está batendo com o texto da TV? Beleza. Estão acompanhando? Estão me ouvindo bem aí atrás? Beleza. Então ele me disse, olha só o que Paulo diz, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa de boa vontade, pois mais me gloriei para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Tem que ter coragem para entender que é Cristo. O poder está em Cristo. Pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Só a vulnerabilidade. São minhas fraquezas, os meus problemas. Eu tenho que assumir isso. Perdi o texto. Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou. Olha só, a neurocientista ficou lá 12 anos para entender o que Paulo já sabia. Paulo tem hora que eu fico encantado, né? Como que ele fala coisas incríveis sobre ciência, sobre a mente. E é isso mesmo. Deus deu essas habilidades de pensamento para Paulo, esse conhecimento incrível. Então, quando sou fraco, então é que sou forte. Não é comemorar a fraqueza. Eu comemoro forças. Eu comemoro vitórias. Eu não fico comemorando derrotas. Mas aonde eu aprendo? Nas derrotas. Aonde que eu melhoro? Eu melhoro nas derrotas. Aonde que eu enxergo? Quando eu erro. Porque quando eu acerto, eu só comemoro. Também posso aprender nas vitórias. Mas eu aprendo muito mais onde há luto do que onde há festa. Não é, Igor? Passei por isso, cara. Com 26 anos. Eu sei que você está passando. Eu sei. Eu só sei quando alguém está passando alguma coisa, quando eu já passei. Eu sei o quanto eu amava meu pai, quanto eu amo meu pai. E eu sei que você está passando. Mas aonde que eu aprendo? No sepultamento, no velório, não são nas festas. Então, o que eu tinha para falar sobre a questão da coragem é isso. Agora eu vou para a segunda parte. Da coragem é isso. Eu encaro a vulnerabilidade e tenho coragem de ser imperfeito. Para que Deus me torne perfeito para essa vida? Não. Não. A perfeição vai ser na outra vida, que Ele vai fazer em mim. Eu não sou perfeito. Não fui, não sou e não serei. Agora é melhor que eu encare isso. É melhor que eu entenda isso. É melhor que eu me coloque no meu devido lugar, para que as coisas melhorem. E é claro, eu posso ser mais forte. É claro, eu posso vencer. Mas eu tenho que entender as minhas vulnerabilidades. Quando eu enxergo isso, fica mais fácil eu melhorar. E eu peço a Deus, melhora isso específico, Senhor, porque eu declaro para o Senhor, eu falo para o Senhor de todo o meu coração que eu sou muito fraco nessa área. Então, cuidado aquele que acha que está de pé para que não caia. Então, se vocês chegaram aqui pensando que coragem é uma bravura, não é não, bravura é outra coisa. Coragem é mais difícil um pouquinho. Amém? Estão entendido? Senão eu volto tudo. Estão ou não estão? Quem levanta a mão? Está entendido? Opa, então vamos lá.
A segunda parte do meu sermão é vivendo a paz de Cristo em meio às tempestades. Tá, então já que para ter coragem eu tenho que admitir que eu estou na tempestade, como que eu vivo a paz de Cristo? Porque a paz é de quem? É de Cristo. O problema do mundo é esse, né, que a gente vive. As pessoas querem soluções que não estão nela, não estão em nenhuma metodologia. A gente melhora. Claro, existem metodologias para melhorar. Mas não fazer o milagre que Jesus faz. Não é? Então, qual é o milagre? É a paz de Cristo. A paz em meio às tempestades da vida. Alguém já esteve aqui no meio de uma tempestade? Falando sério mesmo. Alguém já pegou um barco lá e teve a tempestade? A senhora já? Mais alguém? Você também, né, Mira? Ah, eu lembro disso. Eu estava junto. Eu já levei a Mira para umas furadas, sabe, gente? Eu sou meio aventureiro. Agora eu sou menos. Mas a gente pegou um barco uma vez na Ilha Bela, meu amigo. Ilha Grande. Ih, foi, cara. E tem gente que dorme no barco, né? Parece até Jesus. Eu falei, será? Não é? Mas é terrível você estar no meio da tempestade. Tem uma vez que eu estava com a minha irmã, é engraçado, eu não sei porque que eu achava, a mente engana a gente, né? Que eu estava preocupado com ela, ela nadava melhor que eu. Mas ela tinha uns 13 anos, eu bem mais velho, e eu falei, gente, para onde nós vamos nadar? Porque o negócio vai afundar, não tem jeito, o negócio fazia assim, ia lá, entrando água, para onde que vai? Não tem jeito. Alessandra, para onde nós vamos nadar? E não se compara ao que o que Paulo sofreu. Atos 27, 14 a 20. Vamos ver aqui a tempestade que Paulo se meteu ali. Mais um. Vamos lendo? Achou aí, Larissa? Atos 27, 14 a 20. Isso aí. É claro que nós não vamos ler o capítulo todo, nós vamos ler alguns versículos. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado... Sabia que vocês iam engasgar. Chamado o quê? Muito bom, né? E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e não fomos deixando levar. E nós fomos, gente. Tá bom. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, tá certo? A custo conseguimos recolher o bote e, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. E agora o versículo 41 ao 44. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa escravou-se e ficou imóvel, mas a popa... Aqui, lendo o capítulo todo, você vai entender que apareceu um anjo para Paulo e falou, você precisa estar lá com César e não vai acontecer nada com você. Mas é engraçado, porque a Bíblia fala isso para a gente. Né? Não é? Deus quer o nosso bem ou o nosso mal? O nosso bem, mas mesmo assim, no meio da tempestade, a gente sofre demais. Paulo se torna um líder dentro dessa tempestade. A ponto de falar, vocês precisam comer. Vocês precisam comer. No capítulo todo, eu não vou ler aqui. Vocês precisam comer, porque tem uns dias que não comem. E a gente vai se salvar. Porque Deus, o meu Deus me falou que a gente vai se salvar. E vocês não podem estar fracos. E ele liderou uma turma no meio de uma tempestade. Algumas características de uma tempestade. Elas são inesperadas. Elas são inesperadas. Uma crise, uma enfermidade, um acidente grave, o rompimento de uma barragem, como a gente tem visto, uma separação ou perda de um membro da família. As tempestades são inesperadas. E como são inesperadas, a gente sofre um pouco mais. Não é?
As tempestades também nos deixam profundamente abalados. E somos tomados por alguns sentimentos de pânico e medo, de insegurança, sentimento de perda. As tempestades também vêm de lugares onde nos sentíamos mais seguros. Mais seguros. Um filho que resolve não obedecer mais o pai. Um pai que resolve dar a vida, que nunca aproveitou. Uma mãe, por incrível que pareça, existe isso, que resolve aproveitar a vida. Uma separação dos pais. Uma empresa que te trazia recursos, lugar que te deixa seguro. Uma profissão que te trazia segurança, te trazia autoestima. Uma igreja que te acolhia. E de repente, tudo isso vai embora. Tudo que às vezes você custou anos para consolidar, para juntar, vai ao chão. Então essas características de uma tempestade acabam com a gente. Mas, Vandinho, então, você vem falar para viver né, a paz de Cristo em meio à tempestade, você só dá essa notícia ruim. Não, não acabou. Não acabou. Tem outra parte. Como viver, então, a paz de Cristo em meio a tempestades, às tempestades? Uma reflexão profunda pode nos ajudar a entender isso mais. Eu queria convidar você para a gente fazer uma reflexão profunda aqui. Perguntas interessantes levam a gente a uma reflexão para haver tomada de decisão. Quem sabe a gente consegue isso em nome de Jesus. Primeiro, a tempestade que está na sua vida, que vem na sua vida, que você está vivendo, é por obediência ou por desobediência? É preciso responder isso. Pode ser que não seja nem por obediência e nem por desobediência. Pode ser. Será? Pode. Acho que pode. Acredito que sim. Mas uma boa parte vem disso. E aí, Jonas enfrentou uma tempestade por obediência ou desobediência? Hein? Obediência ou desobediência? Desobediência. Paulo enfrentou a tempestade por obediência ou desobediência? Obediência. Os discípulos, quando entraram naquele barco, obediência ou desobediência? Quando eles entraram no barco com Jesus? Obediência. Davi, quando perdeu seu filho? Desobediência. Isso faz muita diferença para uma perspectiva maior. Não faz? Faz. A tempestade traz lições profundas. Para todos? Só para aqueles que sobrevivem às tempestades. Porque tem uns que não sobrevivem às tempestades. E esse dia eu fui na rádio, a gente teve um debate lá sobre suicídio. E tem hora que você não tem resposta. Para a ausência de resposta das pessoas que precisam de resposta, você não tem resposta para ela. Para uma dor profunda. E alguns realmente tiram a própria vida. E a única teologia que a gente pensa é a soberania de Deus. Ele vai decidir sobre todas essas coisas. Aquilo que não está claramente colocado para a gente. Tem gente que quer defender uma teologia, mas eu não vejo nenhuma. Eu vejo a soberania de Deus. E quando eu fui para lá, até conversei com o pastor Giovanni sobre esse debate e algumas teses que eu estava querendo defender lá, antes de eu ir, né? Foi muito bom ter conversado com ele. Mas nem todos sobrevivem às tempestades. Mas vamos falar de você que está vivo aqui. Você que sobreviveu às tempestades até agora. Pense nisso. As tempestades que eu estou passando é por obediência ou por desobediência? Tiago 1, 2 a 4 diz o seguinte:
Esse é o texto. Isso. Sobre as tempestades, eu me lembro agora, o índice de suicídio de adolescentes de 15, até jovens de 20 anos, é muito maior do que de adultos. Não há muita resiliência nessa faixa etária. Não há resiliência. Porque nós adultos, mais velhos, passamos por algumas tempestades, algumas crises que a gente sobreviveu. E a gente vai falando, isso não me matou, eu vou sofrer mais, um desemprego, uma falta de dinheiro terrível, um sentimento de perda. Às vezes o adolescente, o que acontece? Ele não passou por uma perda grande e ele tem uma dor profunda e ele pensa o seguinte, esse negócio não vai acabar. Já tem 1 ano que eu estou com essa dor. Ele acha que não vai acabar. E ele se mata. E isso está acontecendo muito e muito mais do que a gente imagina. E às vezes os pais querem trazer resiliência, ou seja, o que é resiliência? Eu atravesso uma montanha, eu passo por crises, eu passo por problemas terríveis e eu sobrevivo a esses problemas. E aí o que os filhos querem é não passar por nenhuma dificuldade. E os pais entram numa crise entre deixar que os filhos tenham alguma dificuldade ou poupá-los dessas dificuldades. E isso é uma conversa que daria num outro sermão, não hoje. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Alegria ou tristeza quando eu passo provação? Alegria, tende por toda alegria. O passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, as tempestades nos trazem aprendizados, a gente fica mais perseverante, a gente fica mais resiliente, e é isso que Paulo está dizendo. Em Marcos 4, 35 a 41, e a gente cita vários textos para a gente poder dizer da veracidade do que nós estamos dizendo, né? Tem muitas metodologias aí pregando só triunfo. Só triunfo. Vai lá no Velho Testamento, pega um triunfo grande, mostra, você tem que ser um super-homem, o cara se ferra lá na frente. Porque a primeira tempestade ele sucumbe. E não é isso que nós vamos fazer aqui. Vamos falar a vida como ela é. Não é? Não foi o diabo que amaldiçoou esse mundo. Foi o próprio Deus. Mas pela graça dele, não é? Pela graça dele, nós temos a vitória. Amém? Vamos lá, Marcos 4. Eu perdi o texto. Isso. A gente já citou esse texto, mas vamos de novo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Quem disse isso? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar... O que Jesus está prometendo aqui? Chegar do outro lado. Não é isso? Primeiro versículo. E ele, despedindo-se, naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem.
Ele está prometendo um caminho tranquilo? Há promessa de caminho tranquilo? Passemos para outra margem, sem vento, sem nada, sem tempestade, tranquilo, a gente para e faz um lanche, vai dar tudo certo, para e ver um filme. É isso que Jesus está prometendo? Nós vamos chegar do outro lado. Isso que Jesus promete. Amém? Deu para entender? Vocês são inteligentes. Deu para entender? Jesus não está prometendo um caminho tranquilo. Não é não, Luiz? Está dizendo que você vai chegar com ele no barco do outro lado. Com fé, claro. Mas o que acontece? Tem uma tempestade no caminho. Jesus não promete que não vai ter tempestades. Então isso a gente tem que entender. Isso está na palavra de Deus. Quando a gente acha que vai chegar do outro lado tranquilo, sem tempestade, são expectativas falsas. A gente já pregou sobre isso. E as expectativas falsas me frustram. Tá certo? Então eu posso arrumar um texto, como disse o Paulo, lembra ele, fora de contexto para criar um pretexto. Posso até fazer uma mensagem dessa, muito bonita, muito interessante, mas é um texto fora de contexto para criar um pretexto. A verdade é que teremos tempestades. Quando decidimos seguir a Jesus, a gente tem tempestade também por obedecer. Por obedecer a Deus. E a gente perde a oportunidade. Não perde? Quando você obedece a Deus? Você perde oportunidades que o mundo traz para você. Você perde a oportunidade de ficar mais rico, né? De ficar mais famoso. Você perde. Quando você cria o seu filho da forma que você acredita que Deus quer que você crie, é fácil ou difícil? É difícil, é mais fácil criar da forma que o mundo quer que você crie. Então eu passo por lutas, por obediência. Por obediência eu passo por lutas. E eu preciso saber disso. Pastores passam por terríveis tempestades. Eu talvez eu entenda hoje melhor os pastores do que talvez a maioria das pessoas, talvez. Os pastores querem trazer maturidade para a igreja. E a igreja quer o quê? Coisas mais fáceis. Os pastores sofrem com isso. Não é? E é sofrido isso. E eles têm que ceder um pouco, porque a turma não quer muito isso. Eu não quero, você não quer. A gente quer coisas mais fáceis. Os pais sofrem justamente por isso. Às vezes um marido enxerga que a esposa precisa amadurecer, a esposa enxerga que o marido precisa amadurecer. E fazer o certo não é fácil. Fazer o certo não é confortável. Mas a gente sabe que quando as coisas saem do nosso controle, elas continuam no controle de Deus. Como esse texto que a gente leu. Eles vão lá e acordam Jesus. Se não importa que a gente pereça, ele vai lá e acaba com a tempestade. Mesmo numa fraqueza gigante dessa. Mesmo quando somos fracos. E os discípulos estão dizendo, a gente é tão fraco, a gente é tão sem fé nesse momento, que acorda e salva a gente, senão a gente vai morrer. E mesmo quando a gente é fraco, Deus nos socorre. E Ele é quem criou os ventos. Ele é quem criou todos os ciclos das águas. Então Ele pode parar qualquer tempestade. E metaforicamente você leva isso para outras áreas. O que eu estou dizendo dessa história, do vento e da água, leva para outras áreas. Nem sempre é vento e água. São outras coisas, são os relacionamentos, não é? São as dificuldades. Outros textos que cooperam para uma compreensão maior. Não falta muito para eu terminar o sermão, eu quero que vocês continuem comigo. Vocês estão comigo ou não estão? Então vamos lá. Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vamos ler junto? O Luiz já falou sobre esse cajado aí, né, Luiz?
Podia até te dar o microfone, você explicar muito melhor que eu. Uma cajada é o quê? É correção, né? Olha só, às vezes a gente lê e cria pretexto, mas o texto é outro. E o contexto é outro. Consola até pelo cajado. É como se um filho falasse, ó, sabe? Quando você chama atenção, quando você me bota de castigo, isso me consola. É fácil falar isso? Só vai entender depois. A gente precisa de um delay, né? Lá na frente vai entender aquilo que se passou. Mas é isso. Nós somos assim. Nós fomos assim. Os jovens são assim. Mateus 28, 20, a parte B. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E Larissa, eu queria que você achasse Mateus 6, 25, 34. Você conseguiu? Tá bom. Fala sobre ansiedade. Tudo bem, te deixa para a próxima. Eu quero terminar, irmãos, dizendo a maior clareza que a gente pode ter daquilo que talvez seja o que vai trazer clareza para a gente. Eu sei que o que eu falei até agora pode ter trazido alguma clareza. E sem clareza eu não consigo agir, né? Eu só ajo melhor quando eu tenho uma clareza. E Efésios 1, de 4 a 14, traz uma clareza grande para a gente. Porque fala de um amor incrível. Vamos colocar o texto, Larissa, Efésios 1, 4 a 14. Achou? Não. Vou abrir na Bíblia de vocês. Efésios 1, 4 a 14. Eu quero ler esse texto com calma. Presta atenção àqueles que não têm o texto aí. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Quem nos escolheu? Nós escolhemos ou Deus nos escolheu primeiro? Talvez esse texto a gente leia sem profundidade, mas ele traz uma clareza incrível. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Ele nos adotou como filhos. Por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade. Deus nos adotou como filhos. E como filhos passamos a ser herdeiros. Amém? O versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Paulo está falando de um amadurecimento muito grande. De uma compreensão muito mais profunda de quem nós somos e para que fomos feitos. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Entendam que nós estamos falando de uma vontade daquele que nos criou, uma vontade daquele que manda, daquele que tem o poder para fazer o que ele quer. Então entenda que você não vai conseguir coisas que não estão na vontade de Deus. E se fizer, não vai ser bom.
Talvez ele até permita, mas não vai ser bom. A fim de sermos para louvor da sua, tudo que façamos tem que ser para quê? Para a glória de Deus. Nós o que de antemão esperamos em Cristo. Quando somos elogiados é para a glória de Deus. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tanto nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É muito importante você entender o que é guardar o coração e a vossa mente. O coração dá a coragem. Deus pode te dar a coragem, que é você ver as suas fragilidades, as suas fraquezas, encarar elas e vencê-las. Há uma parábola muito interessante. Que existia um rei e um servo. O rei tinha dificuldade em aceitar a bondade de Deus e acreditar que em Deus há bondade. E o servo em toda situação falava para ele: Deus é bom, eu faço tudo aquilo que é bom para a gente. E ele não erra. Deus sabe o que faz. Certa vez eles foram caçar. Um animal atacou o rei. O servo conseguiu matar o animal e salvar a vida do rei. Mas o rei perdeu um dedo. E quando o rei perde o dedo, ele chega para o servo e fala: e você continua acreditando que Deus é bom? Esse Deus que deixou um animal me atacar e tirar o meu dedo. E o servo falou: apesar das circunstâncias, majestade, me permita dizer, Deus é bom, Deus faz o melhor, e Deus não erra. O rei ficou indignado com essa resposta, com muita dor no dedo, imagino, mandou prender esse servo. A gente já ouviu essa história em outros lugares, né? Uma história parecida. Mandou prender esse servo. E aí o rei sai para caçar com outras pessoas. E aí tem uma tribo canibal. E leva o rei para ser oferecido a outros deuses. E quando o rei está lá para ser oferecido e morto, eles veem que falta um pedaço no dedo. Então não havia perfeição, não poderia oferecer aos deuses aquilo que é imperfeito. E o rei se salva. E eles liberam esse rei. O rei volta, chega lá no palácio, manda soltar esse servo. E fala para ele: olha, começa até tratar ele melhor, né? Eu tenho que admitir, Deus foi bom comigo. Justamente porque me faltou um dedo, eu não morri. Mas eu continuo com uma dúvida. Se Deus é bom como você diz, por que Ele deixou você ser preso? Você que defende tanto Ele. E o servo falou: essa é a mais fácil. Majestade, se eu não tivesse preso, eu estaria nessa caçada. E meus dedos estão todos inteiros. Eu teria morrido. Deus é bom. Deus sabe o que faz. E Ele não erra. Vamos ficar em pé, por favor?
Tudo que Deus faz é perfeito. Você pode pensar nessa frase? Feche seus olhos. Você pode falar isso comigo? Deus é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Ele não erra. As tempestades que eu estou vivendo, Deus é bom. As crises que eu estou vivendo, Deus é. As angústias que eu estou vivendo, Deus é. Deus é perfeito, Ele não erra. Eu sei que não é fácil entender isso. Eu sei que não é fácil. Se você precisa ter mais coragem para enfrentar você mesmo, eu quero te fazer um convite para você continuar de pé. Se você está tranquilo, não precisa, você pode se sentar. Nós vamos estar pedindo ao Senhor, que pode dar a coragem verdadeira do ser humano, olhar para dentro dele e entender as suas fragilidades e saber que só há vitória em Jesus Cristo nesse momento. E se você ficou de pé, é porque você precisa também dessa oração, e eu não vou sentar também, eu vou ficar de pé também, porque eu também preciso.